Olá, Dom. Eu me chamo Rodrigo. E o que aconteceu comigo foi em 2004, mais especificamente em 29 de outubro. Era uma sexta-feira, véspera de feriado, pois na terça-feira seguinte seria 2 de novembro, dia de finados. Naquela época eu cursava faculdade em Bauru, interior de São Paulo. Abro um parêntese. Optei por estudar lá porque meus familiares são da região e eu já conhecia razoavelmente bem tanto a cidade quanto os municípios menores do entorno. Meus falecidos avós viveram e morreram nessa região e estão sepultados em um cemitério da pequena cidade de Gália, a cerca de 50 minutos de Bauru. Por ter muito apreço, consideração e gratidão por eles, sempre lhes rendia homenagem levando flores ao túmulo. Costumava fazer essa visita 2 vezes ao ano, em datas específicas, como o próprio Dia de Finados e o Dia das Mães, em maio. Quem estuda longe de casa costuma aproveitar os feriados para visitar pais e amigos nas cidades de origem. Aproveitando-me do feriado que se aproximava, programei-me para antecipar a visita ao cemitério na sexta-feira, 29 de outubro. Em seguida, pegaria a estrada rumo a São Paulo, onde meus pais moravam. Lembro que minha última aula da sexta terminava às 16h30. Logo depois eu iria para Gália, levando 2 vasos de flores que comprara com antecedência para colocar na sepultura dos meus avós, como sempre fazia no dia de finados. Um amigo da faculdade, Renato, morava justamente em Gália. Combinamos que eu lhe daria carona. A aula acabou e nós 2 partimos. A viagem transcorreu rápida e tranquila. Deixei Renato em casa e segui em direção ao cemitério, localizado uns 700 metros após a saída da cidade. Já passava das 17 horas. Estacionei perto da entrada, peguei os vasos e, para minha surpresa e decepção, o cemitério já estava fechado. Não me atentei ao horário indicado numa placa pendurada no portão principal. Fechava às 17 horas em ponto. Droga, perdi a viagem. Mas não posso voltar com as flores depois de quase 1 hora dirigindo até aqui, pensei. Uns 20 metros à esquerda do portão principal havia um portãozinho de serviço, provavelmente usado pelos funcionários para obras ou retirada de lixo. Era estreito, largura de porta convencional, com cerca de 1,80 m, talvez 2 metros. Para não desperdiçar a ida e preservar minha tradição de visitar meus avós no dia de finados, decidi pular aquele portão, deixar as flores, fazer minha oração e seguir para São Paulo. A ideia parecia boa, mas jamais imaginei que se tornaria o dia mais assustador da minha vida. Coloquei os vasos no chão, escalei o portão e pulei para dentro. Depois, passei os vasos por cima, um de cada vez. Com sensação de vitória, caminhei feliz até a sepultura, a uns 50 metros em linha reta. Posicionei as flores e comecei a orar, agradecendo mentalmente por tudo que meus avós fizeram por mim em vida. O dia estava lindo. Embora fosse final de tarde, o céu ainda guardava um azul suave que já cedia lugar ao alaranjado do entardecer. De olhos fechados, senti um vento repentino. Não uma brisa comum, mas um sopro gélido, acompanhado de uma estranha impressão de estar sendo observado. Subitamente, a paz que eu sentia transformou-se em alerta. Abri os olhos. Uns 30 metros adiante, perto da ala destinada a indigentes, vi algo que me gelou a espinha. Era a figura de uma mulher vestida de preto, cabelos relativamente curtos e desgrenhados, pele muito pálida, quase branca, que me encarava fixamente. O mais perturbador era a cabeça, pendia inclinada para o lado acima do ombro. Percebi que algo muito errado se passava. Não deveria haver ninguém ali além de mim. Tentei achar explicação para aquela mulher estar no cemitério fechado e para o modo sinistro como me observava, mas nada fazia sentido. Fingi não dar importância e, passos acelerados, quase correndo, rumei ao portãozinho. Não olhei para trás. Sentia, porém, que ela me seguia. Saltei o portão tão depressa que só depois notei o arranhão provocado por uma pequena lança na grade. Já do lado de fora, a poucos metros do carro, olhei para trás. Do outro lado do portão, lá estava ela, a cabeça ainda tombada, os olhos cravados em mim. Até hoje a lembrança me arrepia inteiro. Entrei no carro, mãos trêmulas, e arranquei. Enquanto manobrava, lancei outro olhar rápido.
A mulher permanecia ali, imóvel, vigiando-me. Tremia tanto que só pensava em chegar logo a São Paulo. Apesar do abalo, a viagem correu bem. Não contei nada a meus pais nem a ninguém. Ao retornar a Bauru, depois do feriado, encontrei Renato. Conversando, ele comentou que o feriado fora atípico em Gália. Na manhã da sexta-feira, 29 de outubro, uma mulher não identificada fora encontrada morta no banheiro da rodoviária da cidade e, sem documentos, fora enterrada como indigente no cemitério da cidade. Segundo a polícia, ninguém a conhecia nem a vira nos dias anteriores. Tudo indicava suicídio por enforcamento. Naquele instante liguei os pontos. A mulher que eu vira, cabeça torta e olhar fixo, só podia ser a desconhecida sepultada naquele mesmo dia. Não revelei nada a Renato, que percebeu meu incômodo e mudou de assunto, mas o episódio me assombrou por meses. Hoje, sempre que levo flores aos meus avós, vou em horário de visita, com movimento. Mesmo assim, a sensação de inquietação retorna toda vez que entro naquele cemitério. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Olá, boa tarde, Dom. Me chamo Rafael. Tenho muitas histórias de terror na minha família. Desde pequeno, eu, meus primos e minha irmã sempre assistíamos filmes de terror. Separei duas que acho muito boas. Primeira história: a descarga no quarto andar. Minha família morava dentro de uma escola e nos finais de semana o prédio ficava vazio. Apenas minha tia, minha mãe, minha avó e nós 4 crianças. Meus 2 primos, minha irmã e eu. Era um sábado, já no fim da tarde, começo de noite. Estávamos brincando na quadra quando, de repente, ouvimos um barulho vindo do banheiro no quarto andar. A escola já tinha relatos de histórias pesadas. Mesmo assim, a gente nunca tinha ouvido nada parecido. Primeiro, escutamos o som de uma descarga. Todos nós paramos e ficamos olhando para cima, sem entender. Logo depois, ouviu-se o barulho de cadeiras sendo arrastadas. É claro que não ficamos para ver o que era. Corremos direto para a casinha nos fundos da escola, tremendo de medo. Segunda história: a mulher de vestido vermelho. Minha avó tinha a obrigação de verificar todos os andares da escola todos os dias, para garantir que nenhum aluno permanecesse lá dentro. Numa sexta-feira, depois de olhar sala por sala, ela descia as escadas quando, no terceiro andar, deu de cara com uma moça usando um vestido vermelho. A escola está fechada, precisa de ajuda? Perguntou minha avó. A moça não respondeu, apenas balançou a cabeça, negando, e continuou descendo. Estranhando aquilo, minha avó foi atrás, pois não deveria haver ninguém ali. No entanto, ao virar a escada caracol, não viu mais ninguém. Vasculhou todo aquele andar e o restante da escola. Nada. Não havia viva alma por lá. Acredito que era um espírito preso naquele lugar, sem saber que sua hora já tinha chegado. Bom, Dom, essas são minhas histórias. Tenho outras. Se gostar destas, mando mais. Obrigado por tudo. Sou muito seu fã. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Olá, Dom. Quero compartilhar algo com vocês que até hoje me deixa inquieto, com medo. Isso ocorreu em 2019 e sempre que lembro do que aconteceu, sinto um calafrio. Meu nome é Cláudio, moro em uma cidade do interior de São Paulo e naquela sexta-feira à noite eu estava em uma festa da faculdade. A galera estava animada, música alta, gente se divertindo e eu ali, tentando curtir o momento, mas com a cabeça em outro lugar. A razão de eu estar na festa, mesmo sem estar 100% no clima, era uma garota por quem eu estava interessado. Ela havia confirmado que viria, mas no fim, não apareceu.
Fiquei ali mais tempo do que deveria, esperando talvez uma chance, mas a garota nunca deu as caras. O que me restou foi beber algumas cervejas para passar o tempo e tentar aliviar a frustração. Não sou de exagerar, mas naquela noite acabei bebendo mais do que o normal. Perto da meia-noite, já meio embriagado, percebi que não havia mais como adiar a ida embora. O último ônibus já tinha partido e eu não tinha dinheiro suficiente para pegar um táxi ou chamar um carro de aplicativo. Não ia pedir carona porque a galera ainda estava se divertindo e eu não queria interromper a noite de ninguém. Eu trabalhava no mercadinho do bairro e precisava estar lá às 7 da manhã. Então sabia que tinha de ir embora. Comecei a caminhada de volta para casa, que ficava uns 5 quilômetros de distância, com o estômago pesado de cerveja e a mente ocupada com a ausência da garota e a sensação de que eu tinha perdido o controle da noite. A cada passo, a frustração aumentava. Eu me maldizia por ter ficado tanto tempo na festa, por não ter conseguido ver a tal garota e, principalmente, por ter perdido o último ônibus. Quando cheguei perto do meu bairro, comecei a perceber algo estranho. O lugar parecia diferente à noite, muito mais vazio do que de costume. As ruas desertas, as lojas fechadas e nenhum sinal de vida. A sensação de segurança que eu costumava ter durante o dia desapareceu, e tudo parecia mais sombrio, mais silencioso. Passei a andar mais rápido, tentando afastar a sensação ruim que crescia dentro de mim. O que antes era um lugar tranquilo e familiar, agora parecia estranho e hostil. Não sei se era a cerveja fazendo-me ver as coisas de forma exagerada, ou se era a frustração que me deixava mais vulnerável. Mas aquele silêncio me incomodava cada vez mais. Comecei a sentir algo estranho, difícil de descrever. Era como se eu estivesse imerso em uma solidão profunda, mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que eu não estava completamente sozinho. O ar da madrugada estava gelado e o ambiente de alguma forma parecia diferente. O efeito da cerveja havia passado e restava apenas o desconforto do medo que me envolvia conforme eu andava. Tudo o que eu queria era chegar em casa o mais rápido possível. As ruas vazias e as sombras nas esquinas deixavam-me inquieto, como se o bairro, em plena madrugada, tivesse se transformado em algo distante da minha realidade. O que me incomodava ainda mais era o silêncio absoluto. Não havia o som do vento, do farfalhar das árvores, ou mesmo o latido de um cachorro. Nada. A quietude era opressiva e eu não conseguia tirá-la da mente. Olhei para o celular. Já passava de 1h20 da madrugada. Sentia-me cada vez mais deslocado. Saí da avenida principal e entrei em uma rua paralela que daria na esquina da minha casa. Era uma rua longa, cheia de comércios e um terreno baldio no final. Quando estava mais ou menos no meio do trajeto, percebi uma figura na calçada oposta andando lentamente no mesmo sentido que eu. Com um olhar rápido notei que era uma pessoa de baixa estatura. Não se tratava de alguém com nanismo, mas parecia ter uma altura bem abaixo da média. Caminhava com a cabeça baixa e vestia roupa formal. Parecia um terno. O comportamento parecia estranho. Ele não me notava ou ao menos não demonstrava consciência da minha presença. Minha única preocupação era chegar logo em casa, mas, ao perceber a pessoa, passei a andar mais rápido. Não queria saber o que estava acontecendo ali, mas ao mesmo tempo sentia que algo não estava certo. Eu estava prestes a ultrapassar a figura quando ela parou para acender um cigarro. Notei então que chorava baixinho, com fungadas que me incomodaram. De alguma forma, não sei porquê, a curiosidade falou mais alto. Atravessei a rua e me aproximei. Ele estava ali, parado, cabeça baixa, ainda chorando. Fiquei alguns instantes a uns 4 metros de distância e, hesitante, perguntei: "Está tudo bem? Precisa de ajuda?" Eu não sabia se lidava com alguém doente, perdido ou simplesmente em apuros. A figura não respondeu, apenas manteve a cabeça baixa, fungando. Repeti a pergunta mais alto, quase implorando por reação. "Olha, senhor, você precisa de ajuda? Precisa de algo?" Nada. Eu permanecia ali sem saber o que fazer, cada vez mais desconfortável, mas, por algum motivo, incapaz de me afastar.
Quando eu me preparava para continuar andando, a figura sussurrou baixinho: Ajuda? Ajuda? De repente senti o ar ao redor ficar denso, pesado. Meu corpo pareceu prender-se ao chão, como se o próprio ambiente me segurasse. O homenzinho, antes tão quieto, começou a rir. Não foi uma risada qualquer, mas uma gargalhada profunda, inumana. E a voz dele mudou. Passou de fina e rouca a grave, ameaçadora, algo totalmente incompatível com aquela figura pequena e aparentemente frágil. Afastei-me lentamente sem tirar os olhos dele, ou daquilo. Algo dentro de mim dizia que eu não podia desviar o olhar. Então, de repente, ele ergueu a cabeça e me encarou. O rosto estava distorcido, deformado, como se a realidade se despedaçasse ao seu redor. Os olhos, negros como o abismo, mas com um brilho perturbador que parecia alcançar minha alma. Foi nesse instante que o instinto de sobrevivência gritou dentro de mim: Corra! Corra agora! Mas como alguém tão pequeno e frágil poderia me causar tanto medo? Eu tenho 1,85 m e peso quase 90 quilos. Aquele homenzinho não passava de 1,55 m e nem devia pesar 50 quilos. Como uma criatura tão diminuta poderia me ameaçar? Ele repetiu com a voz distorcida: Me ajudar, você quer me ajudar? O timbre soava cada vez mais gutural, ou era minha imaginação se perdendo? Pedi desculpas num sussurro e acelerei o passo sem olhar para trás. A voz continuou mais alta, insana: Me ajudar, você quer me ajudar? Agora aquilo gritava e eu ouvia seus passos apressados ecoando atrás de mim. A essa altura, hesitar era impossível. O medo me dominava e comecei a correr como se minha vida dependesse disso, e eu sabia que dependia. Num olhar rápido para trás eu vi. O homenzinho crescera. Parecia agora da minha altura. A luz do poste está me enganando, pensei. Mas lá no fundo, algo visceral me dizia o contrário. Ele estava crescendo e continuava a crescer. A voz rouca e dissonante gritou de novo: Você pode me ajudar. E a coisa disparou em minha direção como se alimentasse do meu medo. Corria com velocidade absurda e a cada passo sua altura aumentava. Nos primeiros metros, já ultrapassava os 2 metros. Eu me sentia paralisado. Minhas pernas não respondiam, o terror rasgava minha razão. A criatura deformada se aproximava, a risada insana ecoando. Eu sentia que não podia me mover. Ela me alcançaria. Mas finalmente minhas pernas reagiram. Corri com todas as forças, certo de que cada segundo poderia ser o último. A cada passo, a distância entre nós diminuía. Olhei outra vez para trás. Meu Deus, a coisa beirava 3 metros de altura. Ela corria, ria e gritava: Você quer me ajudar? Seu rosto grotesco, desfigurado, me encarava com tanta intensidade que meu corpo tremia e minha mente quase entrava em colapso. Virei a esquina e avistei o portão de casa. O alívio quase me tomou inteiro, mas o riso macabro ainda soava atrás de mim. Arrisquei mais um olhar. Don, se o que relato até agora não foi o limite da loucura, então não sei mais o que é. Ao olhar novamente, aquela coisa já passava de 5 metros. Ao virar a esquina, sua cabeça ficava logo abaixo da luz do poste. Nesse momento, o pânico absoluto me dominou e comecei a gritar. Gritei como nunca, enquanto corria até o portão. Eu estava tão descontrolado que esmurrava o cadeado procurando a chave na mochila. O medo era tão intenso que, sim, não tenho vergonha de dizer, urinei nas calças. Ele vinha, corria, ria e gritava. Meu pai, sonolento, saiu de casa e ficou surpreso ao me ver naquele estado. Correu para abrir o portão e perguntou o que tinha acontecido. Eu mal queria ouvir. Bati o portão, agarrei meu pai pelo braço e o puxei para dentro, trancando a porta atrás de nós. Minha mãe, na sala, quase teve um ataque ao me ver daquele jeito. Meu pai perguntou se eu fora assaltado. Eu apenas negava com a cabeça, tentando respirar. Fui até a janela e olhei para fora. A rua estava vazia, silenciosa, mas podia ser uma armadilha. Meu pai, preocupado, quis sair para verificar. Eu gritei para ele não sair. O descontrole tomou conta de mim. Eu estava apavorado. Como moramos em um sobrado, ele subiu ao andar de cima, olhou pela janela do quarto e, ao descer, disse que não havia nada lá fora.
Tentei explicar, mas não conseguia. Minha mãe me abraçou tentando acalmar-me, dizendo que agora eu estava em casa, seguro. Só consegui contar a história completa na manhã seguinte. Para minha surpresa, meus pais acreditaram. Sempre viveram no interior e talvez estivessem acostumados com esse tipo de coisa. Olha, Dom, nunca mais cheguei em casa depois das 23 horas. As aulas acabavam e eu saía correndo para pegar o ônibus, para não voltar tarde. Até de carro com os amigos eu ficava receoso. Eu sei que vivi algo sobrenatural e não desejo isso a ninguém. Ao contrário de muitos, não procurei saber o que aconteceu. Não quero mexer com algo que cresce 3 ou 4 metros do nada. Uma coisa eu sei e tenho certeza, isso não é deste mundo e definitivamente não é do bem. Olá, boa noite, Dom. Meu nome é Cacau e o que vou relatar aqui aconteceu em maio do ano passado. Moro na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Minha casa fica um pouco afastada do centro, em uma área de muita vegetação. Perto de mim moram meus amigos e vizinhos Juninho e Ingrid, que conheço há muito tempo. Eu moro com a minha família, mas naquele mês eles tinham viajado e só voltariam depois de uma semana. Sou uma mulher caseira e não curto muito viajar, então decidi ficar em casa. Em certa tarde eu estava almoçando quando Juninho e Ingrid apareceram para me visitar. Conversamos bastante e no meio da conversa, Ingrid comentou que a mãe dela havia visto um animal estranho, um monstro, rondando a região durante as noites. Nunca acreditei muito nessas coisas, mas também não duvidava. Sempre aconteceram coisas estranhas por aqui. 4 dias se passaram. Numa noite resolvi ficar acordada até mais tarde. Preparei bolinhos de chuva e um copo de Nescau e fiquei assistindo a um filme na Netflix. Eu não estava nem um pouco com sono. Por volta das 2:30 da manhã, algo assustador aconteceu. Ouvi um uivo muito alto. Ignorei num primeiro momento achando que fosse impressão, mas, segundos depois, outro uivo, mais forte, soou. Parecia bem perto da casa. Fui até a cozinha. Pensei em abrir a porta para ver o que estava acontecendo, mas de repente ouvi passos do lado de fora, cada vez mais próximos da porta, junto com uma respiração ofegante. Entrei em pânico. Segurei o grito tentando ficar em silêncio quando aquela coisa bateu na porta com muita força. Não aguentei e gritei. Corri para a sala e peguei o celular. Enquanto isso, a criatura continuava socando a porta. Liguei para Juninho. Juninho, tem alguma coisa aqui em casa tentando derrubar a porta? Vem me ajudar, por favor. Desliguei e percebi que os golpes cessaram. Tomei coragem, voltei à cozinha. Silêncio absoluto. Encostei a orelha na porta para tentar ouvir algo e, nesse instante, a batida veio de novo, ainda mais forte. Levei um susto tão grande que caí no chão e comecei a gritar. Achei que a coisa fosse entrar de vez. Foi então que ouvi uma voz do lado de fora. Cacau, abre a porta rápido. Reconheci a voz de Juninho. Logo em seguida ouvi 5 disparos e um urro de dor altíssimo. Não entendia nada, até que Juninho bateu na porta. Cacau, abre! Destranquei e deixei-o entrar. Tranquei de novo e perguntei o que estava acontecendo. Cacau, você não vai acreditar, tem um lobisomem lá fora. O quê? Lobisomem? Isso existe, Juninho? Se não é, parece muito. Quando você me ligou, peguei o revólver e vim correndo. Perto do portão vi um bicho enorme com cabeça de cachorro tentando entrar. Acertei uns tiros e ele correu para o mato. Pedi para Juninho passar a noite comigo caso a criatura voltasse. Estávamos tão assustados que mal conseguimos dormir. Ele ficou na sala comendo bolinhos de chuva. Eu voltei a ver TV, mas em alerta. Por volta das 4 da manhã, outro urro surgiu lá fora. Corremos para a cozinha. Juninho, com o revólver na mão, apontou para a porta. Segurei no braço dele, tremendo. A criatura começou a esmurrar a porta sem parar. Atira! Eu pedi. Juninho disparou 2 vezes. As balas atravessaram a madeira. Não sabíamos se tinham acertado. Ele mandou que eu voltasse à sala, mas não quis deixá-lo sozinho. Peguei um facão debaixo da pia.
Se aquela coisa entrasse, eu o ajudaria, apesar do medo. Felizmente, a porta resistiu. O resto da noite se passou com o monstro tentando derrubar tudo, sem sucesso. Por volta das 5 e pouco da manhã, ele parou. Silêncio total. De repente, um uivo altíssimo ecoou, e então ouvimos a criatura indo embora. Quando amanheceu, ficamos mais calmos. Ingrid apareceu para ver se estávamos bem. Depois daquela noite, Juninho e Ingrid dormiram aqui até minha família voltar, caso o bicho aparecesse de novo. Nunca mais ouvimos nada, mas permanecemos em alerta, muito mais preparados. Eu poderia mentir e dizer que vi o lobisomem com meus próprios olhos, mas por muito pouco não o vi. Apenas ouvi. Juninho viu e disse que daria tudo para não ter visto, pois aquela criatura parecia a visão do próprio demônio. Olá, Dom. Tudo bem? Meu nome é Ivan Cardoso. Hoje moro em Cariacica, Espírito Santo. Mas quando tinha entre 13 e 14 anos, algumas histórias que eu ouvia me assustavam muito. Não sei escrever muito bem, mas acho que vocês vão entender. Por volta de 1996, já com 14 anos, eu tinha contato com o mundo espiritual. Sempre tentei ignorar isso, pois minha avó espírita me protegia e minha tia orava muito por mim. Mesmo assim, eu era rebelde. Coisa de adolescente, sabe? Destemido e sempre querendo ver para crer. Minha avó vivia me repreendendo para que eu não aprontasse, afirmando que alguém me vigiava. Nunca acreditei, pois me sentia sempre sozinho. Os meninos da rua de baixo costumavam brincar de pique-esconde, e eu morria de vontade de ir, mas minha avó nunca deixava. Precisávamos acordar cedo para a escola. Ela ou meu avô nos chamava às 4h30, porque a escola ficava longe. Sempre que podia, eu dava um jeito de fugir para brincar. Havia uma passagem estreita debaixo da escada externa que levava ao segundo andar, onde ficava a casa da minha tia. Eu era magro, então conseguia passar. Numa dessas noites, saí escondido como sempre fazia. Mas assim que cheguei à rua, senti algo estranho, como se alguém me observasse. Desci até a rua de baixo. A noite estava fria. Encontrei os meninos brincando e tudo pareceu voltar ao normal. Brincamos até umas 22 horas. Para nós, aquilo já era tarde. Naquela época, passávamos o dia todo brincando e à noite estávamos exaustos. Não é como a geração de hoje, que fica mais no celular do que curtindo as brincadeiras. Era hora de voltar para casa sem ser pego. Minha avó era severa quando nos corrigia. Despedi-me dos meus amigos e comecei a caminhar. Foi então que senti de novo aquela presença assustadora. Para piorar, eu precisava passar diante da casa de Dona Martinha, uma feiticeira falecida que, antes de morrer, ficou no portão incorporada por uma entidade maligna, dizendo coisas aterrorizantes. Depois desse episódio, foi encontrada morta em casa. Estranho, não? Lá estava eu, ou passava em frente à casa dela ou dava a volta em 2 quarteirões. Sempre fui corajoso, até aquela noite. Enquanto caminhava, ouvindo meus próprios passos, percebi outros além dos meus. Não queria acreditar. Eu não era fã dessas histórias, mas ouvia muitas. Um dia conto para vocês algumas lendas boas de um senhor que viveu ali pelos anos de 1945. Naquele momento, porém, senti que alguém deste mundo não era. Passei à frente da casa de Dona Martinha com passos largos e coração acelerado. Parecia que ia saltar do peito. Minha respiração ficou pesada, mas atravessei. Era o único caminho curto. Pensei, o pior já passou. Pobre de mim, o pior ainda estava por vir. A neblina da noite fria dava um tom aterrorizante. Eu olhava para todos os lados e continuava ouvindo passos atrás de mim. Quando virava, não via ninguém. Estava a uns 20 metros de casa quando ouvi o estalo de um galho quebrando. Olhei à direita para a casa de Dona Dulce do outro lado da rua. Um galho grande caiu do pé de manga. Ouvi o som alto e vi mangas rolarem pelo chão. Percebi ali uma presença nada boa. Corri com todas as minhas forças. Aqueles 20 metros pareceram quilômetros. O medo me consumia. Lembra que eu tinha saído escondido?
Cheguei à porta de casa e comecei a esmurrá-la, gritando: "Abre, abre, abre, ele vai me pegar!" Quando meu tio Walter abriu a porta, eu simplesmente caí dentro de casa, sem forças e sem conseguir falar. Ele perguntava: "O que foi, menino?" Eu não respondia, estava travado. Minha avó comentou: "Esse menino era para estar no quarto. O que faz aqui?" Espíritos castigam meninos rebeldes. Ela nem me bateu, sabia que eu aprenderia a lição. Foi difícil dormir naquela noite, mas cochilei de cansaço. Às 4 horas da manhã estava de pé com meu avô, que ia trabalhar. Às 5 horas, saí para ver o galho e pegar algumas mangas para levar à escola. Manga ubá ou manguito, uma delícia. Para minha surpresa, não havia galho no chão, nem sinal de quebra no pé de manga. Pensei: será que alguém limpou o quintal às 10 da noite? Naquela casa moravam Patrícia, a mãe e a avó dela. Nenhum homem. Patrícia estudava na mesma escola. Então não aguentei a dúvida. "Oi, Patrícia, vocês mandaram cortar o pé de manga?" "Não, por quê, Ivan?" Gelei, mas contei o que acontecera. Ela se surpreendeu e disse que algo estranho acontecia no quintal. Um vulto preto passava pela janela, mas elas nunca foram ver. Acho que fizeram certo. O mundo espiritual é perigoso. Esse foi meu relato, Dom. Até breve. Se Deus permitir, voltarei para contar os relatos do Sr. Joabe, pai da minha madrasta. Olá, Dom. Pode me chamar de Ana, e essa história não é minha, mas da minha irmã caçula, 11 anos mais nova que eu, a mais apegada a mim. Antes do meu relato, preciso contextualizar. Essa irmã, até 1 ano de idade, era uma bebê tranquila e calma, sempre rindo. Com 14 meses, teve a primeira e única convulsão. Ficou em coma e, quando acordou, era outra criança. A personalidade mudou totalmente para uma criança birrenta, difícil de lidar. Fizeram todos os exames possíveis e imagináveis da época, mas não encontraram nada de errado. Ela simplesmente mudou. Vamos à história. Quando isso aconteceu, eu já era casada com filhos e ela solteira. Não sei ao certo em que ano tudo se deu. Provavelmente entre 1995 e 1998. Nós somos do Rio de Janeiro, de família cristã, e essa minha irmã era muito rebelde, sempre em confronto com minha mãe. Não se davam bem de jeito algum, uma verdadeira encrenqueira. Aos 18 anos, ela cismou de passar o carnaval com um amigo em Piúma, praia no Espírito Santo bastante badalada na época. Eu nem sabia que ela tinha viajado, quando minha mãe, num sábado, pediu para eu ir à casa dela porque essa irmã estava completamente perturbada. Tinha pesadelos horríveis, saía correndo do quarto chorando e gritava assustada. Minha mãe, como crente, já havia orado por ela, mas não estava dando conta. Cheguei à casa da minha mãe e essa minha irmã estava dormindo, exausta pelas noites insones e pesadelos horríveis. Enquanto minha mãe contava o que estava acontecendo e eu tentava entender, minha irmã saiu gritando do quarto, desesperada, falando que a velha estava lá. "A velha está lá!" gritava ela com os olhos arregalados. Eu nunca vou esquecer aquela cena. Aquela linda moça, alta, de cabelão emaranhado. O olhar e a expressão eram aterradores. Tentei acalmá-la, dizendo que iria ao quarto checar. Obviamente não havia nada. Ela não conseguia se explicar naquela situação. Estava muito assustada para ter alguma coerência. E eu a levei para minha casa. Chegando lá, e já mais calma, perguntei o que tinha acontecido na viagem. Ela me contou, absolutamente apavorada, que ela e o amigo passaram o carnaval sem intercorrências em Piúma, voltando para o Rio na tarde da quarta-feira de cinzas. A previsão era chegar por volta de 19 horas. Ela disse que estavam na estrada quando a noite caiu de repente. Era horário de verão, e a noite demorava mais a chegar, mas a estrada ficou muito escura e estranha. Conforme prosseguiam, pareceu que estavam no trajeto errado, porque esse amigo já havia feito aquela viagem algumas vezes antes e não estava reconhecendo o local. Enquanto buscavam algum ponto familiar, avistaram pelo caminho grupos de pessoas com roupas muito velhas e rasgadas, rostos cadavéricos e olhos profundos, tristes. Essas pessoas estavam dos 2 lados da pista e eram muitas.
O amigo ficou com medo e começou a acelerar o carro para sair dali, mas o carro não corria. Ele pisava fundo e nada. Minha irmã conta que colocou a mão no teto solar e não havia vento. Era como se estivessem parados, mesmo com o acelerador no fundo. Os dois ficaram aterrorizados e começaram a prestar atenção naquelas pessoas e nas casas que pareciam ruínas, vegetação e árvores mortas, sem cor, com algumas dessas figuras sentadas na frente. Volta e meia, viam luzes fracas, e a estrada parecia não ter fim. Foi então que minha irmã viu uma mulher muito velha, vestida em farrapos, sentada em frente à casa, bem encostada à pista. Ela viu a velha, e a velha olhou diretamente nos olhos dela. Essa troca de olhares feriu a alma dela como se tivesse sido violada e exposta. Foi aí que minha irmã enlouqueceu e começou a gritar sem parar. O que aconteceu depois ela não lembra. Quando voltou a si, já era dia claro, e eles estavam em Petrópolis, sem saber como foram parar lá, quem dirigiu o carro, que caminho fizeram, nem o que acontecera durante a noite. O amigo a deixou em casa sem trocarem uma palavra. Foi a última vez que ela viu esse amigo. Naquele dia em que a levei para minha casa, ela implorou para ligar para ele, para saber se ele estava bem e se aquela velha também aparecera na casa dele. Depois de insistir muito, consegui falar com ele uma única vez. Foi uma conversa breve e monossilábica. Eu nem sabia o que dizer ou perguntar. "Estou bem", disse ele e desligou depressa. Minha irmã ainda tentou conversar com o amigo, ligou algumas vezes para saber se ele estava bem, mas se afastaram definitivamente. Eu sempre achei que eles estavam drogados e alucinaram, ou que ele a dopou de alguma forma, mas ela, até hoje, jura que não usaram nada. Ela não mentiria para mim, já me contou coisas mais íntimas. Isso não seria o que esconderia. Algumas vezes, nestes últimos 20 anos, perguntei à minha irmã sobre aquele dia. Relutantemente, responde sempre a mesma coisa. Nunca mudou uma vírgula e sempre afirmou que não usou droga alguma. Foi então que bem recentemente li sobre Sete Além, de que nunca havia ouvido falar. Ouvi alguns relatos e acredito que eles possam ter ido parar nesse lugar. Eu continuo cristã, creio no mundo espiritual, mas não tenho certeza de que esse lugar exista. Sou cética quanto a essas coisas, mas acredito que há mistérios nesta terra que não conhecemos. Coincidência ou não, após esse ocorrido, minha irmã ficou muito doente. Passou anos com problemas de saúde e até hoje trata-se de doenças variadas. Às vezes me pego pensando nesse dia, tentando encontrar uma explicação lógica e científica, algo que faça sentido. Se ela teve algum surto ou alucinação, uma sequela tardia da convulsão quando era bebê, se foi alguma droga que ingeriu sem saber, ou se foi um encontro com um mundo paralelo e espiritual, de onde trouxe consigo algum ser maligno que a atormentou. Boa noite, Dom. Este relato não é meu, é da minha mãe. Minha mãe me contou esse relato. Sonho quando eu tinha 15 anos. Na época não levei muito a sério, nem dei importância. Eu só estudava, nem celular ou internet tínhamos, e não ligava para essas coisas. À medida que fui crescendo e ouvindo vários relatos sobre Sete Além, tudo mudou. Um dia fui à casa dela e perguntei: "Mãe, me conta aquele sonho que a senhora teve naquele tempo." Ela me olhou e falou: "Ah, Carol, não quero falar sobre isso." "Vai, mãe." Pedi novamente, quase implorando com um sorriso. Então ela sentou na cadeira perto de mim e começou a relatar. "Dom, agora quem fala é a minha mãe, tá? Bom, eu tinha uns 9 anos quando fui estudar em um colégio local em Carpina. Era meu primeiro dia de aula. Eu estava alegre e ansiosa para saber como era estar na escola. Naquele tempo, meus pais não tinham muitas condições. Eu era pequena. Meu pai me levava e ficava esperando o sino tocar para todos entrarem na sala. No primeiro ano não fiz alfabetização, pois já sabia ler e escrever. Sentada na carteira vi entrar uma menina linda. Loira, olhos azuis, vestido florido. Notei o laço de fita no cabelo. "Amanda."
Esse era o nome dela. Quando ela puxou a cadeira para sentar-se ao meu lado, perguntei: Oi? Ela respondeu: Oi? Fazíamos tudo juntas, brincar, lanchar, fazer as tarefas. Dias e meses passaram e chegou dezembro. Pedi ao meu pai que me levasse à casa da Amanda para vê-la e ouvir a queima de fogos com ela. Janeiro de 1972 chegou. Já cursávamos a segunda série do primário. Janeiro, fevereiro, março. Na segunda-feira de março, minha amiga não foi ao colégio. Pensei que estivesse doente. Perguntei à professora se sabia de algo. Já fazia 15 dias que Amanda não aparecia. A professora disse que verificaria na secretaria e depois me daria uma resposta. Resposta que nunca veio. Eu também não procurei mais. Tinha só 10 anos. Achei que Amanda se mudara com a família ou trocara de colégio. Só não imaginei o que relato agora. Com 40 anos fui dormir, sentia a cabeça leve e pedi a você, Carolina, que não saísse. Eu não estava bem. Deitei-me e senti o corpo flutuar. Ouvi uma cantiga, como de macumba, suave e africana, que me fez adormecer. Acordei numa casa úmida e fria. O chão parecia lodo viscoso. Do outro quarto vinham gritos de socorro. Gente e crianças misturados. Ouvi uma senhora dizer: Cala-te que ela vai ouvir. Levantei e abri a porta de madeira. Não era minha casa, não era aqui, Carolina. Apavorada, chamei por você. Você não respondeu. Uma mulher agarrou meu braço, sacudiu-me e jogou-me no quarto das crianças. Meia hora depois, essa mesma mulher, outras duas e algumas crianças nos enfiaram num caminhão velho. Atrás da boleia havia uma grade de madeira como uma gaiola. Partiram. Ali uma menina de uns 9 anos me perguntou: Você não me reconhece? Respondi: Não. Ela disse: Sou a Amanda. Estudamos juntas. Você cresceu. Abaixei ao nível dela e perguntei: Amanda, há quanto tempo você está aqui? Seus pais devem procurá-la há anos. Ela explicou: Voltando do colégio, vi um caminho, me perdi e vim parar aqui. Fátima, isto é 7 além, não é para você. Eu disse: Vamos sair. Fique na minha casa. Acharemos seus pais. Ela respondeu: Não posso. Os olhos dela eram normais, mas os das outras pessoas eram escuros. Vestia trapos. O velho laço ainda estava no cabelo, agora sujo. Faz muitos anos que estou aqui. Não consigo sair, mas você consegue. Conheço uma casa com 2 velhos, de lá já tirei 2 pessoas. Vou tentar ajudá-la. Chegamos à casa. Ela mandou esperar e não falar. Era fria, de madeira. O céu não era como o nosso. Eu morria de medo, achando que não voltaria. À noite, Amanda disse: Vem, levanta, precisamos sair. A velha sentava na porta para impedir fugas, mas havia uma passagem no quarto. Entramos. Era apertado. Corre pela mata, não olhe para trás. No momento certo vou empurrá-la. Você cairá no mesmo lugar de antes. Eu suplico: Venha comigo. Então ela disse: Não posso, mas você ainda pode. Vai. Passamos e corremos. Ela repetia: Não olhe, corre. Ouvia passos atrás. Quanto mais perto, mais ela mandava correr. Na agonia, empurrou-me barranco abaixo. Caí e acordei em casa, Carolina gritando. Abracei você e disse: Graças a Deus voltei. Você perguntou: Voltou de onde, mãe? Eu estive aqui o tempo todo. A senhora estava na cama e eu estudando. Dom, sou eu, Carolina, de novo. Minha mãe revelou o nome da velha. Escrevi na capa do caderno às 2 da manhã. Disse: Mãe, passe o nome, amanhã pesquiso no colégio. No dia seguinte, o nome havia sumido da capa. Até hoje ela só contou porque insisti muito. Teme que, ao falar, volte para lá, para o lugar que Amanda chamou de 7 além. Minha mãe teve Amanda para ajudar, mas ninguém jamais pôde ajudar Amanda. Forte abraço, amigo. Demorei a escrever porque passei um mês insistindo para que ela contasse, e ela não queria. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.
Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.